Muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de televisão, mas agora se conecta à rede local e é por isso que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida, viu? Distrito Federal, entorno. Eu sou o Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável que jamais perde o otimismo. Homem fica gravemente ferido depois de ser esfaqueado na rodoviária do Plano Piloto. Vanessa Vitória. Tudo indica que foi por causa de furar fila, foi briga por causa da fila para pegar o ônibus. Este homem de aproximadamente 25 anos foi socorrido em estado grave, levado para o hospital de... Dois agressores, segundo populares, chegaram a atravessar a rua para tentar fugir, mas foram pegos pela polícia militar. Insegurança nossa de cada dia. Estudante de 12 anos de idade é assaltado a caminho da escola. O ladrão levou a bicicleta dele e todos os materiais escolares. Maicon Leão. Detalhe, Malta, tudo isso às 6h55 da manhã e a poucos metros de casa. Essa criança praticamente estava subindo aqui quando, nesse ponto, o criminoso abordou e, como você disse, levou a mochila, a bicicleta e praticamente todos os materiais. A gente volta daqui a pouquinho trazendo os detalhes dessa história aqui direto de Novo Gama. Falso auditor da Receita do DF tenta dar golpe de R$200 mil numa agência bancária da Asa Sul. Meu Deus, Kátia Gomes. E olha, Malta, ele era servidor público, né? Ele trabalha como agente comunitário do DF. E aí ele estava se passando ali por auditor da Receita e tentou sacar R$200 mil de um banco, mas ele acabou sendo preso. Gente, mas hoje em dia você tentar pegar R$200 mil em dinheiro vivo e achar que isso não vai chamar a atenção de ninguém é completamente fora de noção, né? Ainda bem, né, que não teve noção porque foi preso. Boa notícia agora, bebê que caiu de cabeça no chão quando nasceu no Hospital Materno Infantil teve alta e já está em casa. Vitória Mello. Um alívio para a família, né, Felipe? A criança se recupera bem, mas vai continuar tendo acompanhamento médico. O menino teve um sangramento na cabeça após a queda e precisou passar por avaliação de um neurocirurgião. Mas, felizmente, ele teve alta e a gente, né, dá toda essa notícia feliz, esse final feliz nesse caso. Felipe, já eu trago todos os detalhes. Muito obrigado, Rick. Nosso jornal já está no ar. Servidor público cara de pau. A Polícia Civil prendeu um homem que tentou dar um golpe de R$200 mil em uma agência bancária da Asa Sul. Esse homem teria aberto uma conta usando documentos falsos e fingiu ser auditor da Receita aqui do Distrito Federal. É a repórter Kátia Gomes quem tem os detalhes dessa ocorrência. Ô, Kátia, boa tarde para você. O homem tentou sacar pessoalmente o valor de R$200 mil. É isso? Isso mesmo, Malta. E esse foi o erro dele, porque não é uma prática muito comum sacar um valor tão alto em espécie, né, ali na boca do caixa. E aí, quando ele fez essa solicitação para o banco, claro, desconfiou, chamou a polícia e aí a polícia descobriu que todos aqueles documentos ali que ele havia apresentado eram documentos falsos. A polícia, então, ficou monitorando. Ontem, quando ele foi até a agência bancária fazer esse saque, ele acabou sendo preso. E para dar mais detalhes sobre esse caso, eu vou conversar agora com o delegado Maurício Iacozili, aqui da 1ª DP na Asa Sul. Delegado, uma boa tarde. Ele fez ali, né, uma prática que não é comum e foi justamente isso, como eu expliquei, que chamou a atenção do banco? Exatamente. Ele, né, se passou para o servidor público, primeiramente abriu a conta, né, nessa agência com os documentos falsos, fez um empréstimo no valor de R$200 mil. Quando o banco informou que o dinheiro já estava disponível na conta, foi que ele solicitou que esse dinheiro fosse disponibilizado em dinheiro vivo, né, para ele sacar, e agendou o saque para a tarde de ontem. O banco então desconfiou, nos acionou, nós verificamos que os documentos apresentados na abertura da conta eram todos falsos, razão pela qual ficamos então monitorando a situação e quando ele apareceu na agência conseguimos prender ele em flagrante. E, delegado, o que chama atenção é que ele já é funcionário público, ele é servidor, ele é agente comunitário de saúde e aplicando golpes.
Exatamente. Muitas vezes essas quadrilhas de estelionatários, né, eles recrutam pessoas sem antecedentes criminais para fim de não levantar suspeitas. Entretanto, essa atitude dele acabou gerando suspeita, né, já que ninguém saca um valor tão alto no banco, ainda mais sendo servidor público. E ele acabou então sendo preso. E agora as investigações vão prosseguir para a gente identificar, né, outros possíveis integrantes dessa associação criminosa. E esse homem vai responder pelos crimes de estelionato e uso de documento falso, cujas penas vai de 3 a 11 anos de prisão. Isso que eu ia perguntar, delegado, existe a suspeita ali de envolvimento de outras pessoas nesse crime? Exatamente, porque a documentação que ele apresentou era muito bem feita, né? Assim, não tinha nenhum erro material, o documento, o papel era original, o que era falso eram as informações que estavam escritas no documento e a foto que ele colocou. E isso aí foi tudo encaminhado para a perícia e nós vamos então prosseguir as investigações para tentar identificar quem produziu esses documentos, outras pessoas que iam dividir esse dinheiro com ele. Na delegacia, ele prestou depoimento, ele falou alguma coisa ou não? Ele ficou em silêncio, não quis falar nada. Rapidamente também já chegou um advogado que orientou. E agora nós também encaminhamos cópia do procedimento para a Secretaria de Saúde para que as providências administrativas possam ser tomadas pela pasta. Nesse caso, né, como ele já foi preso e deve responder pelo crime, ele pode inclusive ser exonerado. Exatamente, ele pode ser exonerado, tendo visto que o servidor público não pode praticar crimes, né, que é passível de pena de demissão, razão pela qual então nós encaminhamos também todo o procedimento para a Secretaria de Saúde possa tomar as devidas providências. E delegado, nesse caso, né, quanto tempo que ele pode ficar preso? A pena para os 2 crimes somados, né, de estelionato e uso de documento falso, é de 3 a 11 anos de prisão. E ele não tinha antecedentes criminais? Não, ele não tinha antecedentes criminais, já acabou inaugurando, né, a ficha criminal dele e agora vamos aguardar o Poder Judiciário tomar as medidas pertinentes. Delegado, aqui na delegacia é comum esse tipo de crime, porque na Asa Sul tem muitas agências bancárias. Vocês costumam pegar ou esse tipo de crime de tentar ali abrir uma conta falsa, né, com documento, não é comum? Não, os crimes de estelionato são bem comuns aqui na nossa área, né, justamente por isso, pelo grande número de agências bancárias aqui. Inclusive, na manhã de hoje também deflagramos outra operação contra estelionatários, foram apreendidos diversos documentos e nós vamos continuar o combate a esse tipo de crime que vem causando grandes prejuízos, não só aqui na Asa Sul, mas em todo o Distrito Federal. Senhor, falando dessa operação que o senhor realizou hoje, né, inclusive foram presos, pode dar um resuminho para a gente? Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e na casa de um dos alvos foram encontrados diversos documentos, né, falsos. Já localizamos 2 ocorrências policiais dessa pessoa que havia sido vítima, também em golpe similar, que eram defensores públicos. A pessoa abriu uma conta, fazia empréstimos e também gastava dinheiro, estourava cartão e fazia portabilidade do salário. Então a pessoa não recebia o salário no outro mês e quando via tinha sido golpe dessa associação criminosa. Foi uma mulher que foi presa na data de hoje. 2 meses atrás tinha sido preso o comparsa dela preventivamente e nós também vamos prosseguir nessa investigação. Pois é, e o que chama atenção é que são 2 crimes que utilizam documentos falsos. Então, por isso que é importante, né, delegado, continuar investigando para saber quem são essas pessoas que falsificam esses documentos que são tão perfeitos. Exatamente, por isso que as investigações vão prosseguir, a fim de que a gente possa, então, ver se consegue desbaratar essa associação criminosa de uma vez por todas. E vale, acho que alerta também para os bancos, né? Quem trabalha em banco ficar sempre atento a esse tipo de situação. Exato, ficar atento, né? Conferir bem as documentações e ficar atento a essas situações anômalas, né? Da pessoa fazer um empréstimo, querer sacar uma grande quantidade de dinheiro. Finalmente, servidores públicos não têm esse tipo de atitude. O empréstimo é feito realmente para comprar um imóvel, um carro, quitar uma dívida. Ninguém vai emprestar R$200 mil e sacar em dinheiro vivo, né? Então, ficar sempre atento a esses pequenos alertas para que a gente possa agir e impedir esses grandes prejuízos. Tá certo, delegado. Até porque hoje em dia, né, quase ninguém anda com dinheiro vivo, né, Malta, no bolso. Tem Pix, tem transferência. Então, realmente, esse criminoso aí, ó, a primeira vez dele, ele realmente não soube aplicar o golpe, não. Graças a Deus, né? Tem uns ainda que não estão tão profissionais no mundo do crime. Kátia, chama a atenção, o delegado Maurício Cozilha acabou de contar que eles contavam com a ajuda de pessoas que faziam perfeitas falsificações de documento. Eu gostaria que você só checasse se essas pessoas que falsificam documento foram só para esse caso dos R$200 mil ou todas essas outras prisões que ele relatou na sequência também envolviam o uso de documento falso para a prática de crime.
O Malta está perguntando, né, se só foi nesse caso que os falsificadores ajudaram ali, né, fornecendo os documentos falsos, ou nessa outra operação que o senhor citou de hoje de manhã também envolveu documentação falsa? Essa operação de hoje de manhã também, né, envolveu documentação falsa, inclusive na casa de um dos alvos foi encontrado diversas RGs já falsificados com o nome de funcionários públicos e com a foto já do suspeito plantada. Nessa que o senhor está falando, né, que foi uma operação que aconteceu hoje pela manhã, como é que esses criminosos agiam? Eles abriam contas falsas e roubavam o dinheiro de defensores públicos, é isso? Exatamente, eles abriam contas em nome dos defensores públicos em outros bancos, com documentos falsos, contra-cheques falsos, RGs falsos, e depois que a conta era aberta, um dia antes do pagamento chegar, eles pediam a portabilidade do salário. Aí quando o salário ia ser depositado, em vez de ir para a conta do defensor público, ia para a conta do estelionatário. Aí com o dinheiro na conta, ele fazia já um TED, já transferia esse dinheiro. Além disso, pegava cartões de crédito, estourava os limites dos cartões, a pessoa ficava com o nome da SPC, no Serasa. E nós já foi a segunda fase dessa operação e a gente espera aprofundar ainda mais ela para desbaratar essa quadrilha. Delegado, uma dúvida. Esses documentos, eles tinham o nome verdadeiro da pessoa e só a foto, ou eles usavam outro nome? Não. Exatamente, era o nome verdadeiro da vítima e usava, só que em vez de ter a foto da vítima, era a foto do estelionatário que iria até o banco, abrir a conta, fazer saques, transferências. E vocês já descobriram como que eles tinham acesso a todos esses dados das pessoas, né? Porque tem RG, CPF. Então, nós estamos prosseguindo investigações porque, nesse caso dos defensores públicos, chama mais atenção que eles tinham acesso não só aos dados, como também aos contra-cheques originais. Então, nossas investigações vão prosseguir, já que parece ser uma quadrilha bem articulada, com ramificações até mesmo, quem sabe, no RH, né, desse órgão público, já que o acesso aos contra-cheques é algo difícil de conseguir e eles tinham acesso pleno a essa documentação. Tá certo, então, delegado. Olha, Malta, impressionante, né? Como esses criminosos são habilidosos. Conseguiram os dados dos defensores públicos, acesso ali ao contra-cheque deles, faziam ali, abriam uma conta em um banco e solicitavam a transferência do salário de uma conta para outra conta e aí eles acabavam roubando, levando o dinheiro desses defensores públicos. Ô, Kátia, eu vou pedir para você levantar uma bola aí para eu cortar já, mas eu queria que o delegado brevemente nos respondesse qual é a previsão legal, por exemplo, para um crime de falsificação de documento ou fraude, no caso da pessoa está se passando por outro, o crime é de falsidade ideológica. Como é que a lei hoje no Brasil trata falsificação de documento público e falsidade ideológica? O Malta está perguntando como que a lei trata hoje, né? A falsificação de documentos e também a falsificação ideológica. Nesse caso dos defensores públicos, eles foram indiciados por uso de documento falso, cuja pena é de 2 a 6 anos de prisão. Foram indiciados também pelo crime de associação criminosa e o crime de estelionato. Aí as penas somadas ultrapassam os 10 anos de prisão e a gente espera que essas pessoas permaneçam presas, já que era uma quadrilha muito organizada. Só a falsificação, o senhor sabe qual que é a previsão de prisão? É de 2 a 6 anos de prisão. E falsidade ideológica? A falsidade ideológica, a pena é um pouco menor, mas muitas vezes é absorvida pelo crime de uso de documento falso, cuja pena é maior. Então acaba ficando só a pena do uso de documento falso mesmo, ou da falsificação do documento. Agora a polícia está trabalhando, né? Vai continuar trabalhando justamente para tentar identificar quem faz esses documentos, porque aí eles fazem esses documentos e os criminosos acabam praticando diversos crimes, como mostramos agora, né? Um que atuou ali contra os defensores públicos e o outro que tentou dar um golpe na agência bancária. Exatamente, eles usam essa documentação para aplicar diversos tipos de golpe em bancos, contra as próprias vítimas, às vezes financiando veículos também. Então, assim, em posse desses documentos, o estrago pode ser muito grande, razão pela qual vamos aprofundar as investigações e tentar evitar esses grandes prejuízos. Tá certo então, delegado. Muito obrigado pelas informações. Malta, você tem mais alguma dúvida? Só isso, Kátia. Muito obrigado a você pelas informações, a ele pela participação aqui no jornal. Obrigado mesmo. Eu pedi para a gente fazer essa pergunta especificamente porque a chance desse rapaz ficar na cadeia só é um pouquinho maior porque ele também foi indiciado por formação de quadrilha, né, que é organização criminosa. Porque apenas pelo crime de uso de documento falso, que ali na prática já acaba englobando também o crime de falsidade ideológica, ou seja, a pessoa não é processada pelos dois crimes, um engloba o outro, a pena é de 2 a 6 anos de prisão. Na prática, uma pessoa que comete um crime como esse no Brasil, que tem previsão de pena de 2 a 6 anos de prisão, não fica na cadeia.
não é condenada. Vai talvez ter acesso à pena alternativa, a um acordo mediado pelo Ministério Público que vai possibilitar que ele não esteja na prisão. Então as coisas estão frouxas. Sabe a tal política de desencarceramento? No Brasil não é uma falácia, ela é uma verdade. E política de desencarceramento deve funcionar provavelmente lá na Noruega, na Suíça, na Bélgica. Aqui, infelizmente, é importante que a gente traga a nossa população para pisar os pés no chão da realidade. Aqui não tem mais condições. Há pessoas que fazem cálculo de custo-benefício. Esse criminoso, ele entendeu que praticando um crime que é tão frouxamente punido pela nossa lei, para ele é vantajoso. É melhor do que acordar cedo, trabalhar, enfrentar o estresse da vida, ter que cumprir horário, porque é de 2 a 6 anos. É a política do não dá nada, se der é pouca coisa. Então precisa dar muita coisa. E para isso a gente precisa ter cadeia para colocar esse pessoal. Ah, Felipe, mas manter um preso no sistema penitenciário é muito caro. É caro quanto? É R$2.000 por mês? Tá barato. Porque um crime que esse homem comete fraudando servidor público, entrando na conta bancária de alguém, ele deixa um rombo, que às vezes é de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais. Dava para manter ele na cadeia uma vida inteira, preservando a paz de todas as outras pessoas que ele vai aterrorizar se ele continuar solto. Brasil, precisamos sair do plano das ideias, de como o mundo deveria ser e cair na realidade do nosso país e entender como as coisas são hoje, para a gente agir hoje e talvez daqui 5, 10 anos estejamos discutindo o mar de civilização. Mas por enquanto, achar que deixar essas pessoas soltas, achar que a lei pode passar a mão na cabeça delas, isso vai resolver alguma coisa? Não vai. O cálculo que esses criminosos têm feito é muito inteligentemente olhando a lei, percebendo que não pune adequadamente e, portanto, chegando à conclusão de que vale a pena correr o risco de ser bandido. E esse risco tem que ser muito grande. A pessoa tem que ter certeza que a hora que ela tomar certo tipo de decisão, porque essa pessoa aí que fraudou documento falso, que cometeu falsidade ideológica, que aterrorizou um monte de pessoas, ela sabe muito bem, ela não precisava ter ido por esse caminho. É inteligente o suficiente para bater na porta de uma empresa e pedir emprego. Mas não, fez a conta, entendeu que a lei pune brandamente, dificilmente ela vai para cadeia, portanto é melhor eu cometer um crime. É isso que a gente precisa mudar. Deixa eu avançar aqui com o nosso jornal. Um menino de 12 anos de idade foi assaltado enquanto ia para a escola lá no Novo Gama. Agora você veja, esse crime foi 7 horas da manhã. Inclusive tem câmeras de circuito de segurança que flagraram, você já está vendo na tela, o momento do assalto a esse garoto de 12 anos de idade que estava indo estudar, é abordado por um criminoso covarde que aborda uma criança que leva até a mochila do menino com todos os materiais escolares dentro. É o repórter Maicon Leão quem tem os detalhes dessa história pra gente. Maicon, graças a Deus, você veja como é que estão as coisas. A gente olha para um assalto como esse, olha como os valores estão invertidos e começa a notícia comemorando que o bandido não fez nada de ruim com esse menino, que esse menino continua vivo. Olha a situação que a gente está vivendo. Deveríamos já começar aqui. Lamentável, aterrorizar um menino que está indo para a escola, tirar a possibilidade de ser alguém na vida, mas não, eu já começo falando, graças a Deus, hein, Maicon? Menino tá vivo. Malta, com o passar do tempo a gente vai começando a ver o lado positivo de umas situações revoltantes como essa. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Como você bem disse, não eram nem 7 horas, era ali por volta de 6h55. Esse menino estava subindo aqui a rua da casa dele, ele mora ali embaixo, justamente para ir para a escola. Subiu pedalando com a bicicleta e nesse ponto aqui, como mostram as imagens das câmeras de segurança, ele foi abordado por esse criminoso que descia a rua tranquilamente e não se intimidou, mesmo a rua sendo, a gente percebe aqui vários carros, ela é movimentada. Esse tempo que a gente estava aqui aguardando para entrar ao vivo, várias pessoas passaram aqui o tempo todo, mas isso não intimidou o criminoso, que nesse ponto aqui, no que ele estava subindo, ele já abordou esse menino, Malta, já colocando a mão no guidão ali da bicicleta, impedindo que ele seguisse a viagem. E como você disse, ele levou a bicicleta e também a mochila. E detalhe, na mochila não tinha nada de valor, era apenas os materiais escolares desse menino, caderno, caneta, nem aparelho celular, por exemplo, estava lá dentro, ele tinha deixado em casa. Então, assim, não tinha nenhum valor para esse criminoso ter levado a mochila. A gente vai, inclusive, conversar com a família que está aqui com a gente. Esse menino é o Wendel, Malta. Ele estava subindo aqui, como faz sempre, a escola fica bem distante, a uns 5, 6 quilômetros daqui, e a bicicleta é justamente para te ajudar, não precisar caminhar esse tanto e chegar um pouquinho mais rápido, né, Wendel? Sim.
E aí você estava fazendo o trajeto como sempre faz. Você percebeu que ele ia te abordar ali ou para você era só mais uma pessoa que estava andando? Sim, eu achava que era uma pessoa normal, mas de repente me roubou. No que ele chegou próximo a você, como que foi? Ele chegou próximo de mim, segurou no guidão e falou, isso é assalto, desce, desce. Aí eu encostei aqui. Aí ele falou, tem algum valioso? Levantei a blusa para provar que não tinha nada. Ele ficou com a mão aqui, eu achei que era uma arma. Passando um momento, ele falou, passa a mochila. Eu falei, tem nada valioso aqui. Ele falou, eu posso pegar meus materiais? Ele falou, não. Aí quando chegou aqui, ele falou assim, eu ia subir. Ele falou assim, bora descer. Eu falei, não, que não vou descer. Aí ele foi embora e eu vim pra cá. Desci porque não sei o que eu fazia. Ali você ficou desorientado, sem saber. Não sei o que fazia. Ficou só o trauma, o susto. Você nunca tinha passado de perto de uma situação dessa. Não, primeira vez. E aí, malta, um detalhe é que a mãe do Wendel, a dona Giovânia, tinha acabado de passar por esse homem. É porque funciona assim, ela leva o filhinho menor para uma escola que fica pro outro lado e o Wendel, como já tá maiorzinho, vai de bicicleta para a escola que fica descendo ali para baixo no setor. E a senhora tinha acabado de passar por ele. Saí de lá, era mais ou menos 6h45, que eu fui levar o Miguel, só que antes dele atacar o meu filho, roubar o meu filho, ele passou perto de mim, viu? Eu com a minha bicicleta com meu filho, mas tinha 2 senhoras perto de mim. Mas aí ele não fez nada comigo. E não foi coisa de 10 minutos, meu filho saiu de casa para... Aí ele atacou meu filho porque meu filho estava só. Uma criança de 12 anos não tinha defesa. Na hora que ele passou pela senhora, a senhora desconfiar que poderia ser um ladrão? Eu desconfiei que estava muito estranho. Como que ele agia? Meio estranho, tipo, eu acho que tem com pais, tipo, eu acho que deve ter... Meio agitado? Não, acho que deve ter fumado naquele momento, que estava agitado sim. Deve ter fumado naquele momento. Malta, a família mudou aqui pro Novo Gama tem cerca de 7 para 8 meses. E estavam assim, vieram de São Paulo, acostumados com a vida agitada de São Paulo, pensaram que aqui teria inclusive uma segurança maior. Mas eles descobriram inclusive que essa não foi a primeira vez que esse homem, inclusive que a gente vê nas imagens, que quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a polícia pelo 197, essa não foi a primeira vez que ele agiu aqui na região. Inclusive, conversando aqui agora há pouco, a senhora descobriu que ele já tem um histórico de inclusive de bicicletas. Sim, ele roubou uma bicicleta na Parada 11, eu tenho até o vídeo. Malta, nesse caso lá atrás, como a gente está falando, a população está cada vez mais revoltada e acabou tentando fazer justiça com as próprias mãos. Ele chegou a ser espancado, arrastado por aqui por algumas regiões e continua agindo e a população segue revoltada com essa situação. O que chama principalmente a atenção e deixa as pessoas muito chateadas com a situação é como que o Wendel vai fazer agora. Porque para ir para a bicicleta, a gente falou, é uma distância significativa. São cerca de 5, 6 quilômetros aqui da casa dele até o colégio. Para descer é uma ladeira, para voltar é mais complicado, principalmente ele que estuda de manhã, volta na hora do almoço, sol bem quente. Como que você fez, por exemplo, hoje? Hoje, meus amigos me ajudaram me levando até a escola, de bicicleta. Foi de carona? Foi de carona. Se não tivesse a carona, ia ter que vir subindo no sol. Sim, e a pé, nesse sol quente. E outra coisa, em relação aos materiais, como que você fez? Fiquei sem fazer nada. Só prestei atenção na aula. A gente estava conversando com a família, Malta, e a mãe contando que não tem condições de comprar outra bicicleta, os materiais não sabem ainda como que vai fazer. Não tenho condições porque eu estou desempregada no momento. Mas quem estiver ouvindo essa reportagem, se puder ajudar a gente, pelo menos uma bicicleta usada, eu agradeço. O que vocês querem é principalmente a bicicleta para ele poder voltar. Sim, porque é judiação. Uma criança de 12 anos, a longura, né, o sol quente, porque ele sai de casa... Seria 7 horas, ele saiu um pouco mais cedo, ninguém vai desconfiar que ele ia ser roubado. Né? Eu achei uma injustiça uma criança de 12 anos. Gente, para quem é mãe, sabe o que eu estou passando. É injustiça uma pessoa não ter... O meu filho não tem defesa. Uma criança de 12 anos foi assaltado, né? Como que está uma cabeça de uma criança desse jeito? É difícil até pra gente, imagina pra ele, né, Malta? É o seguinte, deixa eu perguntar aqui para minha diretora, já que o Wendel tá aí e não tá ouvindo a gente. Diretora, eu posso contar o que você me contou agora há pouco? Posso. Eu queria, antes de mais nada, compartilhar essa história com você que está assistindo a gente. Porque para mim também é uma surpresa, mas revela o que eu tenho dito aqui algumas vezes. A gente que aparece no vídeo, eu, o Maicon, a Kátia, a Vanessa Vitória, a gente costuma receber
os elogios de vocês que estão em casa, que direcionam a nós que estamos aqui com a cara no ar, o muito obrigado pelo trabalho que a gente faz. Só que a verdade é que eu tenho uma equipe verdadeiramente humana, que vem trabalhar não só disposta a cumprir a missão de fazer jornalismo responsável, que não perde o otimismo, mas que também na medida das próprias possibilidades. Porque aqui não tem ninguém multimilionário, todo mundo aqui dentro dessa empresa é trabalhador, mas todo mundo entende aqui que está numa condição muito boa perto de outras pessoas, porque tem alimentação, tem casa, tem teto, tem comida. E o que a nossa editora-chefe, o Emily Queiroz, acabou de me contar, é que a equipe, junto com você, Maicon, inclusive eu tenho que pagar minha parte porque eu não sabia, vocês fizeram uma vaquinha e tem um presente para entregar para o Wendel, para que esse menino não perca a aula e continue estudando, acreditando que ele vai ser alguém na vida, porque o que nós podemos fazer hoje por ele, a gente vai fazer. Maicon, tá contigo, pode contar a surpresa para ele. Exatamente, Malta. A gente já está vendo a situação difícil, complicada, o que ele enfrenta para ir para a escola. E aí, nossa produção se sensibilizou com essa história, como você disse. A gente se uniu ali, pediu para o nosso auxiliar, Auricélio Costa, pegar, que a gente tem uma surpresa para você. Você não vai ficar mais só assistindo a aula por enquanto, com a caneta doada. A gente vai dar uma forcinha para te motivar, para te mostrar que o estudo realmente vale a pena, que consegue transformar o mundo, para que você continue no caminho do bem. Vou pedir para o nosso auxiliar, pode entregar aqui, ó. Obrigado. A gente tem um presente para você em nome de toda a produção do SBT. Então tá aqui o material escolar. A mãe contou que não tinha condição, que não tinha jeito. Então, mãezinha, resolveu ajudar para que você continue firme, dedicado. Você me contou que gosta de estudar? Sim. Então, ó, aqui para te ajudar, viu? Você vai continuar, não vai ficar sem o material. E a gente tem fé que logo, logo você vai conseguir recuperar essa bicicleta. As imagens estão circulando aí, a polícia tem agido. Você vai ter a bicicleta de volta para conseguir continuar estudando com muita determinação. Tem vontade de ser o quê? Policial. Justamente para combater esse tipo de situação. Sim. Então espero que a gente consiga ajudar com isso, viu? Muito sucesso para você, Wendel. Mãezinha, é o que a gente consiga fazer para ajudar? Pode sim. Se vocês puderem, gente, o paradeiro dessa pessoa, chama a polícia para não acontecer com outra criança. Porque para uma mãe não passar o que eu estou passando. Gente, se você tiver paradeiro dele, ele mora na 14, liga para a polícia para ele não acontecer mais o que aconteceu ontem com meu filho. É que vocês possam ter paz, que o Wendel possa se preocupar só com as matérias. É verdade, porque não é fácil uma mãe ver a situação que eu vi ontem. Eu não desejo para nenhuma mãe. Não tá nem conseguindo dormir direito. Não, não dormi, porque não é fácil. Quem é mãe sabe, Brasil, o que eu estou passando. Pois é, a gente reforça esse pedido, né, Malta? As imagens estão aí passando a todo momento. O 197, 190 pode ser utilizado justamente para denunciar, para conseguir fazer com que a polícia chegue até chama. O Wendel já está ali, ó, Malta, de olho. E a gente se despede aqui, ó, justamente mostrando para ele poder estudar e desejando muita felicidade para essa família. Obrigado, Maicon. Obrigado, equipe, pessoal aí da redação. Hoje eu cheguei um pouquinho mais tarde porque tinha outros compromissos e fico aqui sabendo no ar que vocês se deparam com uma pauta e resolvem fazer o que está ao nosso alcance. Mostra que aqui também, do lado de cá das telas, a gente age com a mesma empatia e com o espírito de serviço público que a gente prega no ar, e isso se deve a essa equipe que olha para o outro com olhos de procurar Fiquei em silêncio porque aqui no meu ouvido tem um ponto eletrônico. E, Maicon, você me ouve? Ouço sim, Malta. Então pode avisar para essa mãe que a nossa equipe deu de presente para ela um material escolar para que o Wendel possa continuar estudando. Mas que a gente acabou de receber uma ligação de um telespectador que quer fazer a doação da bicicleta. Mas eu chego e me emociono, Malta, em saber disso. A gente se uniu justamente para fazer a doação dos materiais escolares. Isso mostra, Malta, a força que a televisão tem, principalmente o poder dos nossos telespectadores que sabem da nossa responsabilidade, do nosso carinho com todo mundo. E, mãezinha, a gente acabou de receber lá uma ligação de um telespectador que decidiu fazer a doação da bicicleta também. Só agradeço a Deus por tudo. Porque eu sei que meu filho ia sofrer para ir para a escola por causa do sol quente e a distância. Não porque ele é novo, tem 12 anos, mas a distância. A distância ia prejudicar ele. Porque por causa da chuva, por causa do sol quente. Eu agradeço o SBT.
Obrigado, viu, mãezinha? Principalmente você aí de casa que fez essa ligação, que fez essa doação. É isso, rapaz. Desejar força para você. Agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente sempre. E agora é mais gás para voltar a estudar direitinho. Sim, eu queria agradecer também ao SBT e a todos que me apoiaram. Céu. Então não tem nem palavras para terminar esse link, viu? É de pouco em pouco que as coisas vão mudando e eu quero que você agradeça. A editora-chefe está me dizendo que tem uma equipe chorando no switcher e na redação. Deixa eu falar para você que está em casa um negócio. Isso é pouco mesmo. É o que está ao nosso alcance fazer. Como eu disse para você, de cá não tem uma equipe com gente jogando dinheiro fora, não. Todo mundo tem suas contas para pagar. Mas eu queria que você que está em casa, que se deparou nesse momento com a atitude da equipe do SBT e de um telespectador que nos ligou ao vivo, entendesse que às vezes o bem que a gente pode fazer está diante dos nossos olhos. E a gente tem que agir no momento que é preciso, porque às vezes a gente fica olhando para cima e pedindo a Deus oportunidades de fazer o bem e de servi-lo. E Deus responde e vai colocar na tua frente as pessoas que estão precisando da sua ajuda para que você possa melhorar como ser humano e para que ela tenha uma vida menos sofrida. Muito obrigado, Maicon, pelas informações, pela participação. Gente, eu não tenho o que dizer de vocês, não. Vocês são a melhor equipe mesmo do Brasil. Muito obrigado. E agradeço esse menino, sobretudo, por não ter reagido, por ter percebido que na frente dele estava um covarde que quis roubar as coisas dele, mas que a vida dele valia mais, que ele tem um futuro pela frente e que contando com as pessoas que o amam e contando com uma comunidade disposta a ajudá-lo, as coisas vão ser diferentes. Esse rapaz aí que dá nojo da gente enxergar levando a bicicleta em uma mochila de um menino que estava indo para a escola, saiba do que a gente fez e entenda que para o mal que ele fez tem centenas, se não milhares de pessoas dispostas a reparar, para que ele se sinta envergonhado do que ele fez, porque nós do lado de cá estamos só orgulhosos da atitude do Wendel, da atitude dessa mãe, dessa equipe brava e de você, telespectador, que não perde a oportunidade de se engajar com a gente nessa força e para fazer o bem. Vocês são demais. Obrigado, Maicon, pelas informações. Vou continuar com uma notícia boa, tá? Começou delicada, mas hoje é uma boa nova que a gente traz. Vocês lembram do bebê que nasceu no banheiro do Agamib na semana retrasada? A criança caiu no chão, teve traumatismo craniano, tadinho. Teve que ser levada para o hospital de base para fazer exames e acompanhamento neurológico. Mas o que a gente pode dizer hoje é que o bebê finalmente teve alta e já está em casa. Vitória Mello, mãe e filho, estão bem? Estão bem, Felipe. Um alívio, né, para essa família. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Mais cedo a nossa produção conversou com o pai do bebê. Ele disse que o filho está bem, está se recuperando em casa, mas ainda vai passar por um acompanhamento médico ao longo desse período, né, de recuperação. O Anthony nasceu no dia 14 de outubro lá no Agamib. Assim que a mãe dele deu entrada no hospital, ela foi orientada pela equipe médica para tomar banho, para diminuir as dores das contrações. Só que no momento em que ela entrou no banheiro, a bolsa estourou, ela chegou a sentar naquela cadeira de banho que tem um fundo vazado e aí o Anthony nasceu e acabou caindo no chão, batendo a cabeça, inclusive a cabecinha dele ficou bem inchada. Uma médica, né, que estava de plantão fez ali o primeiro atendimento e o Anthony passou por vários exames e uma tomografia apontou que ele estava com um sangramento na cabeça. Então o Anthony ele precisou ser transferido do Agamib para o hospital de base, onde passou por uma avaliação de um neurologista. E depois de um longo tempo de recuperação, né, felizmente, agora ele está em casa, recebeu alta, mas a Polícia Civil está investigando esse caso. A família registrou o boletim de ocorrência na primeira DP da Asa Sul, que vai investigar, né, se houve negligência, o que de fato aconteceu nesse dia. Mas a notícia boa é que o Anthony, depois de todo esse susto na hora do nascimento, ele está bem, agora está ao lado dos pais, né, se recuperando em casa. Muito obrigado, viu, Vitória, pelas informações, que essa família possa se recuperar. E o que eu disse quando a gente noticiou isso pela primeira vez é o seguinte: esse pai veio ao vivo no nosso jornal, disse do que tinha acontecido com a esposa. O relato do pai foi que a mãe ouviu da equipe médica que poderia ir tomar banho tranquilamente, porque com aquele nível de dilatação, esse bebê não nasceria. Nasceu. E aí o que eu quero dizer aqui agora é que nós não somos especialistas em medicina para dizer se isso foi um erro da pessoa que fez a avaliação ou se foi um caso tão raro que a equipe médica estava certa e esse bebê nasceu contra todas as possibilidades.
possibilidades. O que eu só quero dizer é que é preciso que a gente entenda a situação de um pai e de uma mãe que estão num hospital prestes a receber um filho que está nascendo. Eles estão num momento de sensibilidade, precisam ser ouvidos e cabe à rede pública de saúde, como caberia a qualquer hospital ainda que fosse da rede particular, revisar o próprio protocolo, entender se houve um erro ali. Não é para sair praticando vingança contra quem quer que seja, é para que isso não aconteça de novo. Porque uma mãe que está ali tendo um filho, ouve de quem ela confia, que é a equipe médica, que pode tomar banho, que o neném não vai nascer e o neném nasce, enfim. Não é uma coisa muito agradável, né? Para não falar que poderia ter acontecido uma coisa muito pior. Então que a gente revise os protocolos da rede pública de saúde para acolher com mais afeto e atenção essa mãe que chega ali num momento muito especial da vida dela e que precisa ser amparada. Obrigado, Vic, pelas informações. Vocês já ouviram falar do termo livramento do Senhor? Pois foi isso que aconteceu no interior de São Paulo durante... Nossa, eu acho que eu sei o que é. A imagem é realmente impressionante. É uma tentativa de assalto e isso viralizou. Você vai ver o caso que está rodando o Brasil. Os criminosos atiraram contra a vítima, uma mulher, uma médica, que só não morreu porque o tiro passou de raspão. Os bandidos queriam levar o carro dela, mas não conseguiram dar partida e acabaram desistindo. Pode rodar. Nas imagens, a vítima é cercada por 3 assaltantes. A médica pede que os criminosos não levem os equipamentos de trabalho dela, que estão guardados na bolsa. É sério. Os bandidos entram no carro e atiram 3 vezes na direção da mulher, que é atingida por um disparo no ombro. Na imagem, dá para ver que o tiro passa bem próximo da cabeça. Os homens não conseguem dirigir o veículo. Na sequência, pegam outro carro e fogem. A vítima, que já recebeu alta, contou que havia saído do consultório do dentista e que foi abordada enquanto olhava o celular dentro do carro. E aí, na hora que eu pedi para pegar minhas coisas na bolsa, foi que um deles falou: eu vou te matar, e botou a arma apontando para mim. E aí eu falei: não, mas eu só quero o meu material de trabalho. Senti ardência aqui. Aí quando eu botei a mão, vi que eu tava sangrando. Se eu tivesse 2 centímetros para a direita, um tiro tinha pegado no meu coração, no meu pescoço, na minha cabeça. O delegado responsável pela investigação disse que os criminosos já foram identificados. Me conta, R$2.000 para manter esse aí na cadeia por mês, é caro? Ou será que como sociedade a gente não faz uma vaquinha, contribui e mantém preso? Porque a vida dessa mulher é que não tem preço. E a vida dos próximos que ele atentará também não tem preço. Ou a gente decide que há certos comportamentos que são inaceitáveis, porque a partir do momento que uma pessoa atira contra uma médica, eu não quero saber se ele foi pobre, se ele foi rico, se ele sofreu preconceito, se ele sofreu bullying, se ele está desempregado, se ele está passando fome. Eu não quero saber. A partir do momento que ele matou uma pessoa, com todo respeito à história, por mais sofrida que essa pessoa tenha tido, eu não quero saber. Você atentou contra a vida de alguém, você não tem mais direito de conviver com as outras pessoas por um longo tempo, até que a justiça seja feita e que a sociedade seja reparada pelo mal que você fez. Embora o mal nunca vai ser reparado, porque como é que traz a vida da pessoa de volta? Não traz. Uma resolução do CONTRAN estipula um prazo de 5 anos para os Detrans se adaptarem em todo o país com novas placas de trânsito de idosos. Mas aqui em Brasília já é possível encontrar as novas figuras. Este shopping na Asa Sul saiu na frente com uma imagem de idoso mais moderno, sem bengala. Não é uma questão legal apenas. É uma questão de respeito ao nosso consumidor, ao nosso cliente, independentemente da faixa etária dele. No Distrito Federal, ainda não há lei que regulamente a troca das placas por conta das imagens, mas está a caminho. Dá uma autoestima melhor, né? Significa que ele está melhor de saúde, né? Tem mais uma longevidade, né? Um projeto que tramita na Câmara Legislativa já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e deve ser submetido à votação no plenário. O novo desenho é defendido como uma representação dos idosos atuais, que chegam à terceira idade sem as limitações físicas que justifiquem o apoio de uma bengala. Para os especialistas, as imagens que vão ser trocadas representam um tempo em que as pessoas envelheciam mal,
com pouca qualidade de vida. Hoje nós temos as pessoas envelhecendo de formas muito diferentes, muito ativas e participativas na sociedade, que em nada se identificam com aquelas imagens que eram apresentadas. Aos 77 anos, Luiz é exemplo da vitalidade que acompanha os idosos atuais. Para manter a própria mobilidade, o único apoio dele é nas atividades físicas. O segredo é você estar a mente sã, desenvolver a atividade física sempre e viver feliz. Muita saúde para o senhor, viu? A Caixa vai aumentar o prazo para liberar os empréstimos consignados do programa Auxílio Brasil. O banco alega que o sistema está sobrecarregado. O novo prazo para liberar o crédito vai passar de 2 para 5 dias. Nesta terça-feira, filas se formaram em agências pelo país. Em Porto Alegre, a procura era de pessoas que não conseguiram pedir o empréstimo consignado pela internet. Tentei pelo telefone e não deu. Aí hoje eu vim aqui para ver se eu consigo, né? Eu entro, daí eles pedem senha, CPF, daí tu faz, daí chega ali e tá trancado. Com a mudança no prazo, a Caixa afirma que também atende à decisão do Tribunal de Contas da União de suspender os empréstimos por 24 horas até que seja avaliado se há alguma irregularidade. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor questiona, entre outros pontos, a taxa de juros cobrada pela Caixa. Aquele beneficiário de um programa que contrai um empréstimo de, por exemplo, R$2.000, ele vai deixar praticamente metade do benefício que ele receberia nas mãos dos bancos. As regras não estão estabelecidas ainda caso um beneficiário seja desligado do programa. Então, se uma pessoa que hoje é beneficiária do Auxílio Brasil contrair esse empréstimo consignado e por alguma razão ela deixar de ser beneficiária desse programa no próximo ano, por exemplo, ela vai precisar arcar com essa dívida sem a garantia de receber esse benefício. O Ministério Público, junto ao TCU, também colocou em dúvida a finalidade dos empréstimos em época de eleição. Mas o relator da ação, ministro Haroldo Cedrais, afirmou que a competência para verificar se houve algum interesse político com a medida cabe ao Tribunal Superior Eleitoral, que será informado sobre o andamento do processo e que o TCU irá julgar apenas se há risco na forma como foi feita a oferta dos empréstimos. Agora nós falamos sobre eleições 2022. O Supremo Tribunal Federal formou maioria contra o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para suspender a resolução da Justiça Eleitoral que acelera a exclusão de fake news das plataformas digitais. O primeiro a votar no julgamento virtual do Supremo foi o relator, o ministro Edson Fachin. Ele rejeitou a alegação da PGR de que há censura por parte do TSE. Para o ministro, a resolução não atinge o fluxo das mídias tradicionais de comunicação, nem proíbe qualquer discurso, mas apenas aquele que, por falsidade patente, atinge gravemente o processo eleitoral. Na quinta-feira passada, o TSE aprovou uma resolução que reduz para 2 horas o tempo de retirada de conteúdos falsos em plataformas sociais e permite a suspensão de contas e perfis que disseminam fake news. A medida também permite ao presidente do tribunal determinar a exclusão de conteúdos já considerados falsos em decisão colegiada, mas que foram postados em outras plataformas. Na sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República pediu a suspensão da resolução ao Supremo, por considerar que ela invade a competência do Poder Legislativo e estabelece a censura prévia. Depois da nova resolução, 10 ordens judiciais de remoção de conteúdo da internet foram expedidas pelo TSE. A maioria aplica o prazo de 2 horas para a exclusão da desinformação. Mas alguns ministros do TSE têm flexibilizado a aplicação de multa, estipulada entre R$100 mil e R$150 mil por hora. No julgamento do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, que também é presidente do TSE, argumentou que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral já assentaram que não se pode utilizar de um dos fundamentos da democracia, a liberdade de expressão, para atacá-la.
8 ministros votaram contra o pedido de Aras. O julgamento virtual será encerrado à meia-noite. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou ontem o dia em São Paulo gravando programas do horário eleitoral. E ele também fez uma live. O último grande ato público de campanha de Lula foi no Teatro da PUC em São Paulo, na noite desta segunda-feira. Ao lado de Simone Tebet, dos economistas Pércio Arida e Henrique Meirelles e aliados de vários partidos, o ex-presidente disse que, se eleito, vai formar um governo amplo. Nós precisamos fazer um governo além do PT. Não será um governo do PT, será um governo do povo brasileiro, além do PT. Além do PT. E um governo com muita seriedade. Tem muita gente que nunca foi do PT e participou do meu governo e vai ser assim. O candidato também falou sobre os planos para a política externa. Esse país é um país muito importante e nós vamos restabelecer a nossa política externa ativa e altiva. Esse país vai ter que falar com a Bolívia no mesmo tom que fala com os Estados Unidos. Nem falar grosso com a Bolívia e nem falar fino com os Estados Unidos. Esse país não aceita ser vítima da Guerra Fria entre China e Estados Unidos. O evento serviu para passar vários recados importantes, inclusive para o mercado financeiro. O economista Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, ministro da Fazenda e pai do teto de gastos, argumentou que Lula, durante 8 anos de governo, prezou pela responsabilidade fiscal e que gerou renda e empregos. Nesta terça-feira, Lula mandou mais um aviso e foi pelas redes sociais. Voltou a vencer as eleições, não vai disputar a reeleição. Eu, se eleito, serei presidente de um mandato só, escreveu. Ainda nesta terça-feira, em entrevista à Rádio Nova Brasil FM, o candidato foi questionado sobre qual versão dele governaria o país por mais 4 anos. Lulinha, paz e amor ou buscando o revanchismo por ter sido preso? Eu não vou ganhar um cargo de presidente e fazer uma campanha para depois eu ficar com políticas pequenas tentando me vingar de alguém. Eu acho que quem vai fazer o julgamento daquilo que aconteceu comigo é Deus. Eu não devo nada a ninguém nesse país e muito menos a lei. Eu não vou votar para ficar procurando sarna para me coçar. Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, fez o último roteiro de campanha pela região Nordeste. O presidente visitou 2 cidades da Bahia. Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada, em Brasília, no fim da manhã e desembarcou no aeroporto de Guanambi, no sudoeste da Bahia, no início da tarde. No município de 85 mil habitantes, participou de uma carreata e fez um comício na Praça da Feira. Ao lado de políticos aliados, pediu que os eleitores tentem converter votos. Vamos virar votos até o dia 30. Muita gente votou no PT sem saber ao direito o que é o nosso governo. Vamos conseguir, cada um, mais um voto, dentro da família ou entre amigos, que nós seremos vitoriosos no próximo dia 30. Não devemos votar com o coração, nós devemos votar com a razão. Depois, o presidente partiu para Barreiras, município agrícola do oeste baiano, onde se encontrou em um hotel com empresários do agronegócio, vereadores e prefeitos da região. No fim do dia, Bolsonaro fez comício no centro histórico do município. Com a passagem pelas 2 cidades baianas, o candidato à reeleição encerra a agenda no Nordeste. No segundo turno, além da Bahia, Bolsonaro visitou também Pernambuco, Piauí, Maranhão e o Ceará. Na região, Lula teve vantagem de mais de 10 milhões de votos no primeiro turno. A expectativa de Bolsonaro é reduzir a distância no próximo domingo. Em entrevista a um podcast conservador dos Estados Unidos, Bolsonaro afirmou que, segundo as Forças Armadas, é impossível dar um selo de credibilidade ao sistema eleitoral do Brasil. As Forças Armadas foram convidadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral. E elas têm feito um papel atuante e muito bom nesse sentido. Contudo, eles me dizem que é impossível dar um selo de credibilidade, tendo em vista ainda
as muitas vulnerabilidades que o sistema apresenta. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União atestou que o sistema de votação do Brasil é confiável. O Tribunal Superior Eleitoral já afirmou em mais de uma ocasião que as urnas eletrônicas são seguras. O ex-deputado Roberto Jefferson, preso no Rio de Janeiro, prestou depoimento e confessou que disparou 50 tiros de fuzil e lançou 3 granadas contra policiais federais que cumpriam uma ordem de prisão contra ele. Roberto Jefferson está preso em Bangu 8 desde a noite desta segunda-feira. É aqui que políticos conhecidos cumprem pena de prisão, como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O ex-deputado foi indiciado por 4 tentativas de homicídio contra os agentes da Polícia Federal que estiveram na casa dele no último domingo. 2 ficaram feridos na ação. Um deles foi a policial Karina Miranda de Oliveira, atingida por estilhaços na testa, no quadril e na perna. Em depoimento, ela deu detalhes de como os agentes federais foram recebidos por Roberto Jefferson. Ela disse que o ex-presidente do PTB levantou a mão, mostrou a granada, puxou o pino e ficou com ela na mão. Segundos depois, jogou em direção à viatura da Polícia Federal. Afirmou também que escutou o ex-deputado jogar a granada. E logo depois, Roberto Jefferson começou a atirar. Foi quando ela sentiu alguma coisa na cabeça e caiu no chão. O delegado Marcelo Vieira, que aparece nesta imagem, também foi atingido por estilhaços, que ficaram alojados no crânio. Em depoimento, o delegado relatou que Roberto Jefferson, de forma dissimulada, lançou uma granada. Segundo ele, o ex-deputado também puxou um fuzil que estava escondido abaixo da visão do muro e começou a atirar. O delegado afirmou que se abrigou na parte traseira do carro enquanto Roberto Jefferson estava jogando granada. Ele disse ainda que sentiu o sangue escorrer da sua cabeça e que, em determinado momento, a quantidade era muito grande, atrapalhando a visão do olho direito. Roberto Jefferson também foi ouvido pela Polícia Federal. Ele disse ter disparado aproximadamente 50 tiros de fuzil contra os policiais. O ex-deputado alegou que não atirou para machucar e que, se quisesse, matava os agentes. Mesmo depois de preso em regime fechado, Roberto Jefferson não baixou a guarda. Durante a audiência de custódia, presidida por um assistente do ministro Alexandre de Moraes, o ex-parlamentar voltou a atacar ministros do STF. Primeiro falou que o ministro Alexandre faz parte de uma milícia do STF e montou uma delegacia de polícia e uma Gestapo no seu gabinete. Gestapo foi o nome dado à polícia secreta do nazista Adolf Hitler. Sobre as ofensas grosseiras que Jefferson direcionou à ministra Carmen Lúcia do STF na última sexta-feira, o ex-parlamentar disse que fez um comentário duro contra a ministra e afirmou que ela age com objetivos ideológicos e políticos. Na audiência, o promotor André Alisson Leal Teixeira, membro auxiliar do gabinete do Procurador-Geral da República, afirmou que a PGR conversa com autoridades judiciais e com a Polícia Federal para o encaminhamento de Roberto Jefferson para um hospital psiquiátrico. O ex-deputado chamou a possibilidade de pérola. Roberto Jefferson mantinha em casa um verdadeiro arsenal, com direito a pistolas, muita munição e este fuzil. O Exército informou que o cadastro do ex-deputado como colecionador, atirador e caçador, conhecido como CAC, só teria validade em Brasília e mesmo assim está suspenso. A assessoria informou que a ministra Carmen Lúcia não vai comentar as declarações de Roberto Jefferson. Nós entramos em contato com o ministro Alexandre de Moraes, mas até o momento não tivemos resposta. O Conselho Federal de Medicina suspendeu aquela resolução que estava restringindo a indicação de canabidiol e agora abre uma nova consulta pública. As sugestões podem ser feitas por qualquer pessoa até o dia 23 de dezembro. Prestes a completar 2 anos, Theo convive com uma síndrome rara que provoca convulsões. Médicos tentaram vários tratamentos sem resultado. Mas há 5 meses, ele não tem mais crises. E a resposta está neste óleo, o canabidiol. A gente tinha, assim, algumas sugestões médicas que ele teria dificuldade para caminhar ou não sabia se ia conseguir caminhar. Então, nós apostamos, assim, em terapias e no óleo, né? Hoje o Theo caminha, ele usa as 2 mãos, ele está se desenvolvendo super bem. No dia 14 de outubro, a família ficou preocupada.
A doença de TEL não constava na nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que limitava a prescrição do tratamento a casos específicos de epilepsia em crianças e adolescentes. Após protestos de pacientes e entidades e o Ministério Público Federal questionar a legalidade da resolução, o Conselho Federal de Medicina suspendeu temporariamente a norma. Uma consulta pública foi aberta por 60 dias para receber contribuições sobre o tema. Qualquer pessoa poderá apresentar sugestões por meio do site do CFM. A Associação de Apoio a Pacientes de Cannabis Medicinal estima que cerca de 120 mil brasileiros usam canabidiol no país. 80% são adultos e idosos. O que precisa ser colocado numa nova resolução do Conselho Federal de Medicina é autismo, Alzheimer, dor, esclerose múltipla, Parkinson, pacientes de outras patologias que precisam ter essa proteção jurídica, na verdade o médico precisa ter essa proteção para poder acompanhar os pacientes. Agora é para valer. Neste próximo sábado, meio-dia, você vai ver o programa especial com a minha festinha de aniversário e tendo vocês, telespectadores, como convidados. Foi tão emocionante, eu não tenho palavras para descrever as emoções que a gente viveu. Com o apoio do Brasília Shopping, que nos cedeu o teatro mega aconchegante, onde a gente recebeu o nosso público, e também de Dolce Bistrô e Creative Fotocabine, a gente apresenta nesse sábado o Vai Rolar a Festa. Para a gente começar a esquentar os motores, a gente vê agora um pedacinho do que vem por aí. Quando essa festa aqui começou a ser divulgada, a gente recebeu várias e várias cartinhas, uma mais maravilhosa que a outra. E a gente tá aqui com a história de uma delas. É a dona Maria Amélia. Tudo aconteceu o quê? A mamãe ficou acamada por 2 anos e eu fui cuidar dela. E todos os dias, no horário do almoço, tinha que assistir o seu programa, como ela sempre dizia. O meu apresentador de sorriso largo, sereno e cativante. Então lá a gente ficava aquele horário de almoço assistindo o programa. Só que no dia 11/6, eu tive de me despedir da minha rainha. E levei o sorriso para minha casa, que é o seu. Então lá, todos os dias Misericórdia, arrepiei. É porque foi emocionante mesmo, viu? E é nesse sábado, meio-dia, 29 de outubro, vai rolar a festa. Vou te pedir um presente agora, que eu peço presente todo dia, eu vou te pedir... É fácil, tá? É só para você não sair daí que a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Aquela que ficou famosa pegando carona no capacete de um ciclista, esse vídeo viralizou e é lindíssimo. A dó é que ela foi atropelada, está internada num hospital e o estado de saúde é muito delicado. O repórter Maicon Leão, que fez a reportagem, conheceu a Ararinha pessoalmente, vai trazer os detalhes pra gente. O que aconteceu, Maicon? Ela foi atropelada então? Como é que é? O estado de saúde dela é muito grave? Malta, ela ainda está em observação, viu? Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Como a gente mostrou aqui várias vezes, a arara rio, uma arara canindé, que ela é criada praticamente livre. Ela tem a casa lá em que ela mora junto com o tutor dela, o Augusto, mas durante o dia ela dá os passeios dela ali pelo Núcleo Bandeirante, pela região do Parque Way, aquela região ali do Riacho Fundo, então ela estava sempre sobrevoando por ali, como você bem lembrou que foi o vídeo que ela ficou famosa justamente por ter sentado no capacete de um ciclista, ela sempre andava passeando ali pela região. E justamente um desses passeios, Malta, ela acabou sendo atropelada por um caminhão. Não houve, por exemplo, aquela questão de passar por cima. Ela muito provavelmente deu aquele rasante, como a gente já mostrou ela dando em cima dos carros, e ela acabou sendo atingida por esse caminhão. Ela foi socorrida, tá, no hospital. Felizmente não teve nenhuma asinha, nada disso quebrada, nenhum órgão, mas a pancada, Malta, ela foi forte na cabeça. Então por isso ela segue em observação. Esse caso aconteceu
No início da semana a gente está acompanhando tudo direitinho e aí ela está internada. Nos primeiros dias, Malta, ela apenas piscava o olhinho, não tinha nenhum movimento nem nada. Mas ela já está se recuperando, segundo a médica veterinária que está acompanhando a arara. Ela já inclusive bebeu água sozinha, tem comido algumas rações, na verdade algumas sementes, e tem alguma resistência com algumas frutas. Eles estão testando, acompanhando. Vai ser necessário fazer novos exames, porque a pancada foi na cabecinha da arara. Então, assim, eles ainda vão avaliar se pode ou não ficar sequelas, porque no momento em que ela foi socorrida lá depois desse atropelamento, ela não mexia simplesmente nada, ela não tinha nenhuma reação, apenas piscava o olhinho. Como você bem adiantou, ela foi internada, por isso vai ficar mais alguns dias internada, em observação, passando por esses exames, e a gente, claro, torce pela recuperação dela. Tá todo mundo muito chateado e preocupado, já que ela era muito querida. A gente mostrou aqui, inclusive, que ela tinha rota, visitava os amigos, visitava a escola, ia na casa de pessoas que ela foi criando vínculo ao longo desse tempo, e a gente, claro, torce para ela se recuperar o quanto antes e, se Deus quiser, sem sequelas, né? Bichinha inteligente, né, Maicon? Porque ela vivia solta, voltava para poder procurar as mesmas pessoas. Ai, que dó. Mas tomara que ela se recupere, né? Uma história tão linda como essa não pode ter um final triste desse. Obrigado, tá, Maicon? Pessoal, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 300 quilos de maconha que estavam vindo de Goiânia para Santa Maria, aqui no Distrito Federal. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina na BR-040, altura de Lusiânia, e quem traz os detalhes para a gente desse caso é a repórter Vitória Mello. Vicky, bem-vinda de volta ao jornal. O motorista que ia receber o dinheiro pelo transporte, o motorista que estava transportando ia receber o dinheiro pelo transporte da droga, né? Foi o que ele alegou. Isso, receberia R$2.000, Felipe, por esse transporte. O motorista de 23 anos, ele foi parado ali na BR-040, no posto da Polícia Rodoviária Federal. E aí ele foi flagrado carregando 310 quilos de maconha. E o que chamou a atenção, né, da PRF, tanto é que tem um vídeo ali mostrando a quantidade de entorpecente, é que esse rapaz, ele não tentou esconder a droga, não tentou ali camuflar esse entorpecente. Não, ele colocou a droga no banco de trás, no porta-malas e foi passar ali pela fiscalização tranquilamente. Mas quem vai dar mais detalhes sobre essa operação aqui pra gente é a Sâmia Prado, que ela é chefe de comunicação, né, da comunicação da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Sâmia, obrigada pela participação. Então, um caso assim bem inusitado, né? Vocês estavam fazendo ali um monitoramento de rotina e se depararam com esse jovem, né, com esse veículo lotado de maconha. Sim, a Polícia Rodoviária Federal, o grupo de operações da PRF, realizava fiscalização de rotina na BR-040, mas primeiro, antes de chegar nessa ocorrência, eles fizeram um acompanhamento tático de um motociclista que acabou adentrando em Lusiânia. Como perdeu de vista esse motociclista, ao retornar, percebeu esse veículo, né, que ele pareceu nervoso. Então, e fez a fiscalização em rotina e percebeu que ele já tinha passagem na polícia e quando foi visualizar o carro, a droga estava ali no banco de passageiro, apenas coberto com um pano de preto e no bagageiro também. E isso chama a atenção, né? Porque quando a gente vê uma apreensão tão grande, geralmente os criminosos tentam esconder, camuflar essa droga. O crime organizado está vendo que a impunidade para eles é certa, é tanto que eles não estão tendo mais nem a preocupação de esconder essa droga em cantos escondidos no veículo. E esse jovem disse, essa droga seria revendida aqui no Distrito Federal, ele comentou? Sim, essa droga estava vindo de Goiânia e ia ser entregue em Santa Maria. E o veículo era desse rapaz? O veículo era alugado e o interessante é que eles iam receber, que ele comentou, R$2.000 pelo serviço, ou seja, era um mula. Pelo perfil, então esse rapaz fazia parte de organização criminosa? Isso a gente não pode confirmar, a gente só sabe que já tinha passagem na polícia e ele ia receber esse valor pelo serviço. A senhora comentou que os policiais perceberam o nervosismo desse homem ali trafegando pela BR-040. Esse é um sinal que chama a atenção dos policiais? Sim. Pela rotina de serviço da gente, a gente já consegue visualizar alguns pontos que chamam a nossa atenção para a gente realizar a fiscalização.
E vocês estão sempre monitorando veículos suspeitos, às vezes recebem até informações privilegiadas, fazem uma operação maior? Sim. O papel do combate à criminalidade da PRF é um trabalho já de rotina nossa, né? Seja nos serviços de rotina pela equipe ordinária, ou seja nas operações, a gente sempre fica atento e sempre, de vez em quando, recebe denúncias. Mas essas duas ocorrências, a de ontem e como a de hoje, não foram. Foi realmente a expertise das equipes. O que aconteceu com esse jovem? Ele foi encaminhado para a delegacia aqui do Distrito Federal ou não, de Goiás mesmo? Eles foram encaminhados para a delegacia de Lusiânia. E agora segue todos os trâmites legais? Todos os trâmites legais. Entregou à Polícia Civil, ela toma de conta da ocorrência. Muito obrigada, Samir, pelas informações. Então é isso, Felipe. Ontem essa mega apreensão ali na BR-040, próximo a Lusiânia, 310 quilos de maconha dentro de um veículo, como a Samir comentou, né? Ali exposto para todo mundo ver, apenas coberto com um lençol. O criminoso não deu nem o trabalho, né, de tentar camuflar ali aquela droga. É muitas vezes a certeza, né, da impunidade. E isso é tão sintomático do momento que a gente está vivendo. Porque uma coisa é fazer algo errado, outra coisa é não ter a vergonha de fazer algo errado. Algo pior ainda é não ter vergonha nem medo de fazer errado porque sabe que não vai ser punido. Você colocar 300 quilos de maconha à vista dentro do carro, é você pensar de novo, né? Dá nada, se der é pouca coisa. Ô Vitória, essa não foi a única grande apreensão de drogas feita pela PRF ontem. Você tem outras informações para nós? Sim, Felipe, essa foi ontem à tarde, né, que acabamos de comentar agora, e teve uma operação hoje cedinho, por volta de 6 horas da manhã, mas essa foi uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, que abordou também um veículo na mesma região ali da 040, próximo a Lusiânia, com vários entorpecentes. Um jovem de 19 anos, desta vez, foi ali parado com vários entorpecentes dentro do veículo. Tinha maconha, skunk, 10 mil selos de LSD, então assim, crack, dezenas, assim, milhares de drogas. A Samia tem mais informações também dessa operação, que nesse caso já era uma operação conjunta entre as polícias que monitoravam, né, esse rapaz. Isso, como eu acabei de falar, a PRF é um serviço de rotina no combate à criminalidade, seja nos seus serviços ordinários, como em serviços de operações. Hoje pela manhã, em torno das 6 horas, a PRF, de conjunto com a Rotan, da Polícia Militar do DF e a Polícia Civil do DF, nós conseguimos apreender esse veículo, realizando abordagens. O condutor do veículo não quis obedecer, mas acabou parando na abordagem. E quando começou a fiscalização, parecido com o de ontem, a droga no banco do passageiro, no banco traseiro e no bagageiro. E Felipe, um detalhe, né, que me chamou a atenção, e eu estava conversando aqui com a Samia antes da gente entrar, é que esse motorista de hoje, né, de 19 anos, ele também receberia o mesmo valor, R$2.000, por esse transporte, né, desse entorpecente. Não é isso mesmo, Samia? Sim, R$2.000, e se você verificar, são 2 jovens, o de ontem com 22, hoje 19 anos. Ou seja, o crime organizado está utilizando jovens, né, para serem mulas para eles. E a suspeita que talvez façam parte de uma mesma organização criminosa? Não tenho como confirmar isso. A Polícia Civil, junto com as outras instituições responsáveis pelas investigações, estão fazendo as análises. Mas chamou a atenção esse perfil, né? Com certeza. 2 jovens, o de hoje ser de 19 anos, aluno de direito, que ia utilizar o dinheiro para pagar uma dívida. Então, por ser, né, estudante de direito, tem pelo menos o mínimo conhecimento das leis, sabia o que estava fazendo. Com certeza, ou seja, o crime organizado está utilizando não só os jovens da classe baixa, como das classes médias e altas. E nesse caso o veículo era dele, ele explicou para onde essa droga iria, porque parece que ele não era do Distrito Federal, né? Não, o jovem de hoje era de Minas Gerais, pelo menos a placa era de Minas Gerais, e ele é natural de Catalão.
Muito obrigada, Sami, pelas informações. Pois é, Felipe, nesse caso, né, de hoje cedinho, esse jovem de 19 anos, ele foi preso, levado aqui para o Departamento de Polícia Especializada por se tratar justamente de uma ação conjunta entre as polícias aqui do Distrito Federal. Como a Sâmia comentou, né, um estudante de direito, 19 anos, sabia, né, o que estava fazendo. Eu volto com você. Sabia, e aí, como a gente gosta de ser equilibrado, e porque esse é o segredo da gente colocar esse país para frente, nesse caso que você trouxe para a gente, é importante a gente pontuar um negócio. Sim, ele fez algo errado, sim, ele deve ser punido imediatamente, mas o relato que a Policial Rodoviária Federal traz para nós mostra que existe uma situação muito difícil para a juventude nesse momento no Brasil. Esse rapaz que estava estudando direito e que, porque tinha uma dívida, aceitou R$2.000 para colocar droga dentro do carro, já cometeu um crime e será punido. Isso, sem dúvidas, necessita ser colocado atrás das grades, cometeu o crime. Agora, ao governo, precisa que um caso como esse chame a atenção para o amparo que a gente precisa dar para a juventude, para que ela não tenha razão para escolher o lado errado. Porque a gente precisa criar no nosso país um senso para os mais jovens de que fazer o bem é o correto e que existe uma sociedade disposta e um Estado disposto a oferecer oportunidade. Porque a verdade é que o tráfico de drogas tem cooptado meninos e meninas cada vez mais jovens, se aproveitando muitas vezes do fato de que não há comida dentro de casa, de que não há o básico dentro de casa. Daqui 20 anos, quando esse jovem estiver alucinado, matando as pessoas na rua, eu estarei aqui no jornal dizendo uma vez mais que ele tem que ir para a cadeia. Mas eu gostaria muito que neste momento a gente pudesse olhar para essa situação e prevenir o mal no limite do que está ao nosso alcance, para que a pessoa não tenha tanta dificuldade assim em escolher o caminho do bem. A partir do momento em que ela não escolheu o caminho do bem, seja quais forem as circunstâncias, ela deverá ser punida. Mas não é possível que a gente vai olhar para uma situação como essa e não vai pedir que algo seja feito para que haja oportunidade para uma juventude também ter um incentivo de continuar trilhando o caminho do bem. Obrigado, Vitória, pelas informações. Porque senão a gente fica, se eu não fizer esse ponto aqui agora, a gente cai no erro o tempo todo de achar que só construir cadeia resolve. E eu já disse aqui mais de uma vez que a criminalidade hoje no Brasil é como um câncer, é um tumor que já está instalado. Nós vamos precisar de cadeia porque é o que você faz quando você já tem um tumor, quimioterapia e radioterapia. Para que você previna novos tumores no futuro, é que a gente tem que fazer ação preventiva também. Ou será que a gente vai viver essa rotina de o tempo todo estar indo atrás do criminoso para colocar ele atrás das grades? Agora a gente vê um caso absurdo na rodoviária do Plano Piloto. Um homem ficou gravemente ferido depois que foi esfaqueado. Quer saber o motivo do crime? A fila. A fila para entrar no ônibus. Vanessa Vitória explica melhor pra gente. Por volta de 6h30 da noite desta terça-feira, um homem aparentando ter 25 anos foi esfaqueado aqui na rodoviária do Plano Piloto. Ele estava aguardando o ônibus para São Sebastião quando começou uma confusão. O motivo da briga seria o lugar na fila para entrar no transporte coletivo. 2 homens teriam entrado ali num conflito com ele e ele acabou levando 2 facadas nas costas. Foi socorrido, levado ao hospital de base em estado grave. Os 2 homens, segundo testemunhas, teriam conseguido fugir, atravessado a rua, mas foram pegos pela polícia. Vanessa Vitória para o SBT Brasília, primeira edição. E direto da rodoviária do Plano Piloto, Kátia Gomes com a Polícia Militar traz informações pra gente. Kátia, é com você. Oi, Malta. Pois é, como a Vanessa contou agora, exatamente o crime foi aqui na rodoviária do Plano Piloto, ali onde o passageiro pegaria um ônibus para São Sebastião. O estado de saúde dele é gravíssimo. Ele teve os 2 pulmões perfurados, inclusive está internado no hospital de base com dreno nesses 2 pulmões. Então, por conta, de toda essa situação, a gente está aqui agora ao vivo com a Tenente Coronel Kelly, que é comandante aqui do batalhão da PM aqui da rodoviária, para falar sobre essa ocorrência, Graças à ação da Polícia Militar que esses 2 foram identificados. O que a gente sabe é que era pai e filho discutindo com esse homem que teria tentado furar a fila. E ali no momento das agressões, eles pegaram um canivete que seria da vítima e acabaram esfaqueando ele, foi isso?
Exatamente, essa foi a dinâmica dos fatos, né? E o nosso policiamento bem presente, bem próximo, conseguiu rapidamente fazer a autuação dos envolvidos, né? Eles ainda tentaram descartar o canivete, né, que caiu para debaixo do ônibus, mas a nossa equipe localizou e fez a condução para a 5ª DP. E eles falaram exatamente ali o que teria acontecido, isso tudo porque realmente a vítima tentou furar a fila e apresentou para eles ali esse canivete? Exatamente, foi mais ou menos no horário de 18 horas, entre 5h30 e 18 horas, é um horário de pico aqui na rodoviária, aglomeração de pessoas, né? E no meio daquela questão de entrar dentro do ônibus, né? Houve essa pessoa que tentou furar a fila, que a gente não sabe, ele foi identificado, mas nós não sabemos se é morador de rua ou não, né? E aí houve essa reação, né, das pessoas que estavam, né, atrás dele, né? Infelizmente aí foi esfaqueado, né? E a gente espera aí que ele, né, consiga sobreviver. Vou falar aqui agora com o administrador da rodoviária, o Josué, que está aqui ao meu lado, porque esse é o segundo crime, né? Quer dizer, na verdade foi uma tentativa de homicídio, mas no dia 10 de outubro, um morador de rua, né, uma pessoa em situação de rua, foi morta por outro morador de rua. E agora teve essa tentativa aí de homicídio. O que vocês estão fazendo, né? Como é que vocês estão planejando para aumentar a segurança? Talvez colocar mais câmeras aqui na rodoviária? Sim, primeiro obrigado por vocês estarem aqui. Realmente nós estamos dando total apoio à Polícia Militar, à gloriosa Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela nos dá apoio aqui 24 horas diuturnamente. Realmente esse fato que ocorreu ontem à noite foi um fato atípico. Realmente a gente não temos notícia disso ter acontecido aqui no terminal rodoviário e a polícia de pronto atendeu o fato e socorreu a vítima. Nós estamos aqui numa estrutura da rodoviária, nós trouxemos para cá uma empresa de manutenção. Fizemos já um contrato, já tem uma empresa, começou agora esse mês, a trabalhar, a desenvolver as atividades aqui no terminal rodoviário de Brasília. Então nós vamos apoiar a Polícia Militar em todas as formas que nós pudermos. Iluminação, melhoria das estruturas. Iremos estar... Deixa eu acionar a repórter Kátia Gomes, que já está conosco ao vivo na rodoviária do Plano Piloto, porque exatamente antes da gente entregar para o horário político obrigatório, até, Kátia, eu queria te pedir desculpa, tá? E desculpa ao administrador da cidade, a gente não tem muita margem de manobra, 13h a gente entrega para o horário político, então eu te devolvo a palavra para que ele possa dizer o que a rodoviária está fazendo depois desse crime que você narrou há pouco, de uma... briga horrível por causa de fila esperando pelo ônibus. É contigo, Kátia. Tudo bem, Malta. Eu vou voltar aqui falar com o administrador Josué Martins. Administrador, antes do horário eleitoral, o senhor estava falando, né? Quais são as ações que vocês estão adotando para melhorar a segurança aqui na rodoviária? Sim, como eu falei antes, o governador Ibanez Rocha determinou que a gente atendesse a população da rodoviária, do terminal rodoviário, da melhor forma possível e com excelência. Então nós já contratamos uma empresa de manutenção, estamos trabalhando na estrutura do terminal rodoviário exatamente para dar esse suporte, esse apoio ao policiamento. Nós vamos trazer uma iluminação nova para todas as plataformas, inclusive iluminação em LED, né? Porque no escuro fica difícil até para o próprio policiamento trabalhar. Então nós estamos também com esse propósito. Estamos trabalhando também com instalações de novas câmeras de monitoramento, inclusive para a Polícia Militar e os órgãos de segurança poderem ter mais facilidade nas suas atividades, no seu trabalho. E temos também a reforma geral em várias áreas que aqui estão, que podem auxiliar e ajudar exatamente nessa questão do policiamento e da segurança pública aqui na rodoviária. Olha, Malta, este ano, né, não houve nenhum crime de homicídio aqui na região, quer dizer, até o mês passado de setembro, né? Teve um no mês de outubro. Não teve nenhuma ocorrência de homicídio aqui na região, incluindo o setor hoteleiro sul e norte, setor de diversão. Isso é graças ao policiamento que é bastante reforçado. Mas as pessoas ainda se sentem inseguras, né? Também reduziu o número de tentativa de homicídio, mas as pessoas elas se sentem inseguras. Qual que é o trabalho, como que é o trabalho da Polícia Militar aqui na região? Então, a situação de ontem, ela veio só chamar a atenção para outras demandas que nós temos aqui na rodoviária, né?
temos feito a implementação do policiamento, mas temos sérios problemas aqui com o tráfico de drogas, com população em situação de rua, né, e num ambiente que a mobilidade tem sido altamente prejudicada. Então, nós implementamos o policiamento ciclístico, né, por meio de bicicletas, que tem dado uma mobilidade maior ao nosso policiamento, mas nós entendemos, né, que precisamos do apoio de outros órgãos aqui, né, nessa área toda, para poder garantir a segurança de todos. Agora, comandante, o que chama a atenção é que os dois envolvidos no crime de ontem, pai e filho, eles não tinham antecedentes criminais. Exatamente, como foi falado aqui, foi uma situação atípica, né? Normalmente nós temos esse tipo de ocorrência envolvendo população em situação de rua, usuário de drogas, né? E por isso a gente chama a atenção aí do poder público, né? A gente espera aí que as investigações da Polícia Civil possam esclarecer melhor os fatos, mas isso só vem aí corroborar, né, com a grande necessidade que nós temos de promover políticas públicas dentro desse local. Nós temos grande mobilidade de pessoas aqui, filas grandes, né? Então a acessibilidade precisa melhorar, a mobilidade para que o nosso trabalho também possa, né, ser efetivo aqui nas plataformas. Inclusive é um dos planos, né, do governo ibanês para essa reeleição, fazer uma mudança, uma reforma geral aqui na rodoviária do Plano Piloto, que é um dos cartões postais aqui de Brasília, né? Fica no centro. Sim, a gente espera, né, que essas medidas aí possam ser, tão logo aí passe esse momento eleitoral, né, que elas possam ser efetivadas aqui na rodoviária. Um espaço que passa de mais de 700 mil pessoas por dia, né, e nós carecemos realmente, os órgãos de segurança sozinhos, né, não conseguem promover toda a segurança que essa população merece. Agora, só para finalizar aqui, Malta, eu vou conversar novamente com o administrador. Administrador, essas mudanças que vocês estão planejando, já tem prazo para começar? Olha, muitas ações, elas estão em etapas de conclusões e outras ainda irão iniciar, né? Mas tem muitas coisas que nós já começamos a fazer e logo então terá visibilidade nessa ação que eu te falei em apoio à segurança pública aqui no terminal rodoviário de Brasília. Quantas câmeras novas serão adquiridas? Nós adquirimos hoje, inclusive hoje, já adquirimos 28 câmeras. Nós já temos 48 instaladas. E nós já adquirimos 28 e iremos instalar essas 28 câmeras e fornecer para a Secretaria de Segurança Pública fazer exatamente esse monitoramento de vídeo aqui no terminal rodoviário de Brasília. A situação de ontem, como o senhor disse, né, a Tenente Coronel também reforçou, foi uma situação atípica, foi ali uma discussão entre passageiros. Mas no dia 10 de outubro, uma pessoa em situação de rua acabou matando outra a facadas. No dia anterior, foi um passageiro que foi assaltado por um morador de rua também e também foi esfaqueado. Como é que vocês estão trabalhando em relação a esse público, a essa população? Bem, como você mesmo disse, desde janeiro se tinha crime aqui na rodoviária. Infelizmente aconteceram esses fatos, inclusive o de ontem foi bastante atípico, como a nossa comandante da Polícia Militar expressou aqui para vocês, e a gente está tentando ajudar da melhor forma possível. Porque a questão da segurança pública realmente tem que ficar a cargo da Secretaria de Segurança Pública. Nós aqui da rodoviária, nós temos que dar a estrutura para que essas pessoas possam trabalhar. E é o que a gente está fazendo, a gente tem um trabalho conjunto e a gente dá todo o suporte que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil e os órgãos de segurança precisam que a gente faça para que possamos ajudá-los. O que eu quero falar para você é o seguinte, a Secretaria de Desenvolvimento Social também está aqui com a gente. Nós temos muito problema, como você acabou de relatar, nessa questão de pessoas em condição de rua. Infelizmente, muitos deles acabam para usar entorpecentes. E para que possam usar esses entorpecentes, acabam incorrendo em crimes e em alguns delitos aqui dentro do terminal rodoviário. E como a nossa comandante acabou de falar, disse, nós precisamos exatamente desses órgãos públicos para que possam nos dar apoio aqui dentro do terminal rodoviário de Brasília. Certo, então, muito obrigada pela participação dos dois, né? E, Malta, a gente, claro, segue acompanhando o estado de saúde dessa vítima. Esse passageiro de 34 anos que foi esfaqueado nos pulmões, ele está internado no hospital de base e o estado de saúde dele é considerado grave. Obrigado, Kátia, pelas informações e pela participação dos nossos entrevistados. Deixa eu continuar aqui, só antes de falar da próxima notícia, de contar que o mês de outubro está acabando. Foi muito especial para mim, que eu fiz 32 anos.
e realizei uma vontade antiga, que foi de fazer uma festa de aniversário para convidar você que nos acompanha todos os dias. Esse momento aconteceu, foi no Teatro do Brasília Shopping. O programa vai ao ar neste sábado, meio-dia, com o apoio do Brasília Shopping, de Dolce Bistrô e Creative Fotocabine. E tem um spoiler para a gente ver juntos das emoções que a gente vai acompanhar no próximo sábado, meio-dia. Pode rodar. Eu estou muito emocionada e você é muito especial, o seu trabalho é brilhante. Você coloca muito amor, muita humanidade no que você faz e isso a gente recebe assim, de uma forma muito impactante. Então, a gente que te agradece por você entrar no nosso lar diariamente com esse sorriso largo, tá? Um beijo. Obrigado, Cris. Tudo de bom e o presente é nosso, né? O presente é meu, você pode ter certeza. Sábado, meio-dia. Agora a gente faz um breve intervalo e volta já. Pode abrir a janela? Deixa eu ver como é que tá o tempo lá fora. Se tá ensolarado ou se vai chover. O dia segue com algumas nuvens e com possibilidade de chuva sim, em áreas isoladas. Temperatura nesse momento 29 graus e a umidade relativa do ar está em 36%. O nosso jornal volta já. E ainda sobre esse mesmo tema, a gente já mostrou aqui no jornal vários casos de mulheres que sofrem, por exemplo, golpes em relacionamento, né? Tem os casos de estelionato afetivo, que é quando o homem se aproveita da vulnerabilidade, da relação da confiança amorosa para ter vantagem financeira. Ou então quando a pessoa, por exemplo, conhece alguém num aplicativo de relacionamento e essa outra pessoa está se passando por um terceiro, que é o perfil fake. E quando a gente não sabe quem está do outro lado da tela, pode correr ainda mais riscos de violência, de abuso. Essa semana mesmo, um tweet viralizou nas redes sociais em que a usuária dizia: o melhor amigo do homem é o cachorro, agora o melhor amigo da mulher é o Jus Brasil. Para quem não conhece, o Jus Brasil é um site na internet que ajuda a checar antecedentes criminais. O assunto chegou a ficar entre os mais comentados e várias mulheres afirmam que estão usando plataformas como o Jus Brasil, Google e demais ferramentas da internet de busca para investigar a ficha criminal dos homens antes de começar a se relacionar com eles, pela internet ou pessoalmente. Estão mais do que certas. Sobre esse tema, a gente aciona agora a repórter Vitória Mello. Ela está ao lado da delegada de atendimento à mulher, Regilene Siqueira. Vicky, quais são as recomendações da delegada para checar o passado desses crushes na internet? Vale mesmo recorrer ao Jus Brasil? Vale, Felipe. Eu estava conversando com a delegada aqui antes da gente entrar. Ela falou que é mais uma ferramenta, mas as pessoas também precisam ter outros cuidados, né, doutora Regilene? Obrigada pela participação aqui no nosso jornal. O Jus Brasil é mais uma ferramenta para checar ali processos judiciais, aquele antecedente criminal, mas não é a única, né? Boa tarde. Boa tarde, Vitória, tudo bem? Boa tarde, Malta. De fato, não é a única ferramenta que a gente dispõe, afinal de contas, a internet está aí para todo mundo usar e temos o Google, é uma ferramenta extremamente ampla e ajuda muito a verificar eventuais... Não só os antecedentes, não falo nem criminais, né? Porque os criminais são pesquisas mais específicas, mas o Google ajuda muito a você verificar se aquela pessoa de fato existe ou não. Então, assim, a pessoa, se tiver um pouco de perspicácia, ela consegue ali se valer dessa ferramenta de internet para se precaver, não é? O Jus Brasil tem, o Felipe comentou até de um meme, né, que circulou, foi bem comentado nas redes sociais, falando que o Jus Brasil é o melhor amigo da mulher. O que as pessoas conseguem, né, ter acesso ali no Jus Brasil? O Jus Brasil é uma ferramenta de pesquisa que compila informações de processos judiciais de todos os tribunais, ou de praticamente todos, não sei afirmar exatamente se de todos, né, das unidades da federação. Mas o que nós temos lá uma ferramenta de pesquisa que a pessoa, por meio do nome, a pessoa faz a pesquisa e verifica se tem processos, sejam criminais ou cíveis, no nome de determinada pessoa. E o detalhe, tem que verificar se de fato o nome é o verdadeiro, porque se não for o nome verdadeiro, efetivamente não vai aparecer nada ou vai aparecer um dado que não é real. Sim,
Inclusive, Felipe, isso que a delegada disse é muito importante, né? Checar, porque às vezes, quando você conhece uma pessoa online, não tem ali um histórico, não conhece amigos, né? Não tem amigos em comum, você não sabe se aquela pessoa está te dando o nome verdadeiro. E isso é muito importante na hora dessa pesquisa, dessa checagem. Com certeza, porque a gente também não quer que as pessoas se acusem, né, de falsas, né, de um falso histórico criminal, né, então assim, a pessoa tem que ter cuidado para que também ela não perca a oportunidade de um relacionamento por uma pesquisa falsa. Então, talvez é muito difícil você já perguntar nome completo, né, num primeiro encontro, mas dar ali, enfim, fazer ali um charme, falar que vai comprar a entrada de algum ingresso de festa, enfim, para conseguir esse documento da pessoa, para ter pelo menos achar a intenção dessa pessoa, mas ter ali maior certeza de que aquele nome é verdadeiro. Sim, e o detalhe é esse, se for um encontro muito inicial, se for uma relação muito inicial, é difícil saber de fato a questão da veracidade das informações, dados pessoais mais detalhados. Mas com uma relação um pouquinho mais avançada, é possível, em determinadas situações, a pessoa, né, seja homem ou mulher, obter esse tipo de informação e realizar esse tipo de pesquisa. Inclusive, aqui no Distrito Federal, de maneira até mais segura, é possível verificar se existe ação penal, especificamente, né, na área criminal que eu estou dizendo, ação penal ou inquérito penal em andamento por meio de pesquisa de consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Vocês na delegacia recebem muitos casos, né? Estelionato, são crimes, às vezes uma violência doméstica, a pessoa se conheceu há pouco tempo, né? As pessoas se conheceram há pouco tempo. Então, muitos casos que vocês recebem, casos que às vezes as pessoas acham que não vão cair num golpe, mas acabam caindo porque os criminosos têm uma lábia, né? Muito boa. Exatamente. Então, assim, as pessoas quando começam a se relacionar, tem que ter sempre realmente esse cuidado, porque não é raro que a gente verifique registros nesse sentido, né, de pessoas que estavam ali somente com a boa fé de se relacionar com alguém e acabam caindo em golpes, seja estelionato ou em outros variados golpes, né, até crimes contra a vida podem acontecer. E como a senhora estava comentando, não tem classe social. Sim, não tem classe social. Nas classes mais nas classes mais abastadas ou não, realmente a carência das pessoas é que tem determinado aí se elas vão cair ou não nesse tipo de golpe. Principal dica, então, talvez realmente tentar ter um relacionamento com quem você já tem pelo menos um amigo em comum, alguma referência? É muito difícil dar esse tipo de dica, porque hoje em dia as relações estão muito amplas, então assim, é muito difícil você restringir, a gente dá essas dicas restritivas. Mas de fato a melhor referência são os amigos, os familiares, as pessoas que têm vínculos em comum. Então talvez, sem querer, né, restringir aí a questão do uso dos aplicativos de relacionamento, mas ter sempre muito cuidado na hora de iniciar um envolvimento, de ter proximidade, levar para sua casa ou ir para a casa de alguém quando não se conhece, quando não tem certeza de quem seja ou do histórico criminal ou não criminal, né? Mesmo que a pessoa não tenha um histórico, pode ter ali uma índole que não seja tão boa. Doutor Felipe Malta tem uma pergunta lá do estúdio. Felipe, por favor, pode perguntar. Cantor Vicky, porque hoje em dia a pessoa, quando ela conhece alguém, ela tem que ir imediatamente no Instagram, achar um amigo em comum e não pode ter vergonha de mandar mensagem, não. Se for uma menina, tiver qualquer pessoa em comum que ela conheça, mandar mensagem e falar assim, escuta, marquei de sair com fulano de tal, é gente boa, posso ir tranquila ou não, é um problema? Não, tem que perguntar, a gente não tem essa. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, você estava dando a dica de comprar um ingresso, dá para fazer Pix. Não é? Dá para poder você vai e fala para a pessoa assim, não, é que eu tenho que... Compra aí você um ingresso para mim, que aí eu vou te fazer um Pix para poder pagar, aí você já pega o CPF da pessoa, porque o lance é pegar o CPF. Pelo CPF, acho que a delegada pode confirmar pra gente, mas pelo CPF é possível já descobrir muita coisa da pessoa, não é?
Eu acredito que sim, a doutora vai confirmar, mas eu acredito que esse negócio de fazer Pix também, envolver dinheiro aí, complica mais ainda, mas a doutora vai falar. Doutora, ter o CPF da pessoa é melhor ainda, porque aí não tem muito erro, tem mais confiança, confiabilidade ali. O Malta até comentou, eu falei do ingresso do show, mas às vezes, eu preciso comprar alguma coisa e tal, ver o Pix, deixa eu mandar, me dá seu CPF para eu te mandar um Pix, um show, enfim, alguma coisa que o casal vai estar indo num cinema ou qualquer coisa do tipo. Então, o CPF também é uma dica para pegar? Sim, o CPF é um dado pessoal que individualiza o indivíduo. Então, realmente, por mais que possa haver um homônimo, o CPF ali consegue individualizar. E se de fato você tem ali, se o CPF é uma chave Pix, você consegue pelo menos o nome completo dele lá, se você simular um Pix, né? Então tem algumas, isso também é uma ferramenta que a pessoa pode usar para chegar tanto no nome verdadeiro e também na individualização, na efetiva verificação se aquela pessoa é quem diz quem ela está dizendo que é. E ferramentas, redes sociais como o Instagram, você procurar às vezes um amigo em comum e não ter vergonha de perguntar, para esse amigo em comum quem é essa pessoa que tá ali, que ele segue ou que a pessoa segue ele, ter esse contato, né? Com certeza. Nas redes sociais é interessante essa ferramenta de verificar os amigos em comum, porque a partir dali, de fato, você vai, se você tem algum interesse em se relacionar com determinada pessoa, os amigos em comum vão conseguir dizer, pelo menos minimamente, um histórico, familiar, de como é o tratamento daquela pessoa com os familiares, com os amigos, se ela é realmente uma pessoa idônea, se não é. Então, assim, acho que isso, hoje, mesmo no nosso ambiente aí de virtualização das relações, a gente consegue verificar ainda no boca a boca, na conversa, isso é muito importante ainda. É isso, doutora. Felipe, você tem mais perguntas para fazer à doutora? Realmente, o CPF é legal ter acesso mesmo, porque é único, por pessoa, não tem erro ali da pessoa ter o mesmo nome que o seu crush, por exemplo. Então, é uma boa dica também. Pode falar, por favor. Que eu não sei se você viu na internet, mas a MC Loma estava num podcast, aí, olha só, ela disse que estava chegando a um lugar, foi de Uber, e aí achou que o motorista era bonito. Como ela não tinha o telefone do motorista, ela mandou uma mensagem pelo Uber dizendo que tinha perdido um negócio dentro do carro e para o motorista entrar em contato. Aí ela abriu o jogo, ela, não, eu estou entrando em contato, é que eu te achei bonito mesmo. O que aconteceu? O motorista passou o telefone dele para ela. Por esse telefone, ela foi atrás, descobriu que era a chave Pix. Pela chave Pix, descobriu o CPF, nome completo, pesquisou na internet, descobriu 2 processos e falou, que é isso? Posso não. Então, assim, ela fez melhor que o CSI para entender se podia se envolver com aquele homem ou não. E, obviamente, assim, com o tempero do bom humor, mas é um assunto sério, a gente pede que as mulheres abram mesmo o olho para que possam se antever a problemas e evitar cair numa enrascada. Obrigado, Vitória, e agradeço a doutora Regilene com a gente, ela é sempre excelente ao vivo. Obrigado, tá? Deixa eu pedir licença agora para vocês para falar sobre a 25ª Bodas de Prata, a edição do Teleton, a corrente do bem do SBT para ajudar as crianças da ACD. Esse ano, o Teleton acontece nos dias 4 e 5 de novembro e vai ser transmitido direto dos estúdios do SBT em São Paulo. Para celebrar essa data especial, a canção Depende de Nós, marco cultural da história do programa, vai ser a música tema e volta a ser interpretada pela cantora Fafá de Belém. A transmissão pelo SBT será dividida em 2 etapas, na sexta, dia 4, das 10h30 da noite à 1 da manhã e no sábado, dia 5, das 9 da manhã até 1 hora da manhã de domingo. As doações para o Teleton já podem ser feitas e esse ano você pode ajudar por Pix. Use a chave Pix para doações. Primeiro telefone DDD 11 943 11 0144, como você vê na tela, ou doeteleton@aacd.org.br. Agora é claro que você também pode doar pelo site, que é o teleton.org.br, e as tradicionais doações por telefone continuam. 0500 123 4505 para doar R$5, 0500 123 4520 para doar R$20 e final 40 para doar R$40. Ajude, 25 anos do Teleton, uma campanha maravilhosa que a gente tem muito orgulho de se engajar.
Continuando aqui o nosso jornal, o fim de ano está chegando e tem notícia boa para quem precisa trabalhar. Olha essa, quase 100 mil vagas temporárias vão ser abertas no comércio de todo o país. Além da expectativa de maior movimento na Black Friday e no Natal, a Copa do Mundo também deve esquentar as vendas. É no final do ano que uma luz se acende para muitos desempregados brasileiros. Black Friday, Copa do Mundo, Natal e as vagas de trabalho temporário começam a surgir. O temporário ele aparece na principal época do ano, que é novembro e dezembro. Então a chance da pessoa se destacar nesse período e ficar é maior, porque se no momento mais difícil ela se destacou, então é sinal que eu posso contar com ela para o restante do ano. No estado de São Paulo, os dirigentes lojistas estimam a abertura de 37 mil novas vagas temporárias, uma queda de 12% em comparação com o ano passado. A pesquisa ainda mostra que 87% das empresas não demitiram nos últimos meses, mas também não contrataram. E que os comerciantes aguardam uma decisão nas urnas antes de se arriscarem a expandir. Temos uma certa incerteza, mas também temos um outro cenário que você deve levar em conta, é que muitas empresas não estão contratando apenas para vagas temporárias, e sim vagas efetivas. A previsão de que 7 em cada 10 vagas terão prazo determinado de até 3 meses e 16% devem de fato se converter em efetivação, com um salário de pouco mais de R$ 1.600. Vendedor, ajudante e balconista estão entre as principais funções temporárias. A Cícera estava sem emprego há 15 dias. Conseguiu trabalho nesta loja no centro de São Paulo e agora está em fase de experiência. Você tem que mostrar agilidade, sempre estar tratando bem o cliente, né? Com simpatia. Essa vaga não deixa escapar, porque é muito bom estar trabalhando aqui. Que as pessoas que consigam um emprego temporário nesse fim de ano se dediquem mesmo, tenham bastante força de vontade para que esse emprego se torne fixo e você possa começar 2023 da melhor forma que um ser humano pode começar um ano, que é com emprego, dignidade, andando de cabeça erguida e podendo pagar as próprias contas com o resultado do seu trabalho, tá? É meu desejo sincero para todos vocês. Eu queria terminar a edição de hoje mandando um abraço muito carinhosinho para uma moça que vai aparecer aqui do nosso lado, que é a Lara, que essa semana completou 7 aninhos de idade e é filha do Bernardo, policial militar, luta esportista, representa a PMDF em competições de jiu-jitsu no mundo inteiro, um profissional que eu admiro muito e um pai que eu admiro muito. Então, Lara, que presentão você ter esse paizão, e eu desejo, tá? O tio Malta tá te desejando muita saúde, que você seja muito feliz e obrigado por de vez em quando se ligar no SBT e assistir a gente. Se você quer aparecer aqui na tela da TV mais feliz do Brasil, assim como hoje a Lara e o Bernardo apareceram, você manda uma mensagem, a sua foto para @FelipeMaltaTV, que eu te espero lá no Instagram, tá bom? Tira uma selfie com a televisão atrás, manda pra gente e fala, eu quero aparecer no jornal. Me conta de onde você tá falando, quem é que tá assistindo junto contigo, que a gente bota aqui no ar, tá bom? @FelipeMaltaTV. E agora, é hora do esporte. SBT Esportes Brasília vem aí, a gente se vê amanhã, 15 para meio-dia ao vivo. Tchau!